Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa A Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. Há diferenças entre os homens? Como as pessoas reagem diante de certas circunstâncias da vida? Na entrevista de hoje, vamos analisar a trajetória de um homem na história da humanidade, sua importância ao seu tempo e até os dias de hoje, suas virtudes e suas dificuldades. Vamos ver por que motivos Jesus o elegeu como o apacentador das ovelhas. Vamos falar de Pedro, o pescador de almas, o apóstolo de Jesus. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado, fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Muitos de nós passamos a vida pedindo coisas, querendo coisas, desejando somente ser atendidos. Nesse sentido, é muito significativa a advertência de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Louco, quem sabe esta noite pedirão a tua alma. O que você que nos assiste neste momento tem pedido à vida? Os ambiciosos pedem dinheiro para acumular milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si. Os arbitrários, arrogantes, solicitam atenção exclusiva aos seus próprios caprichos. Os vaidosos só querem aplausos e louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes dizem respeito. Os despeitados solicitam considerações indevidas. Os ociosos querem sucesso sem esforço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam construir um prédio sem a base. Os insaciáveis pedem tudo para eles, esquecendo-se da necessidade dos outros. Essencialmente, e considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas que um dia terão fim. Vigia, assim, cautelosamente o plano dos seus desejos. O que você tem pedido à vida? Não se esqueça de que talvez esta noite ainda o Senhor da vida pedirá a sua alma. Fique conosco, a Vida em Foco está começando. Fique agora com a entrevista e o tema Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. Olá, que bom que você está conosco, que bom que estamos juntos. No nosso bate-papo de hoje, novamente a presença que traz para a gente muita contribuição, muita riqueza de informações, de Marcelo Garcia Collin. Marcelo, seja muito bem-vindo de novo. Obrigado, obrigado. Nosso bate-papo de hoje, Marcelo, é sobre uma das figuras mais extraordinárias da história do cristianismo. Simão Pedro, o apóstolo, a liderança. E, Marcelo, vamos falar sobre Simão Pedro, você fique tranquilo, à vontade, mas o que eu quero saber de imediato é como é que Simão Pedro conheceu Jesus. Quais foram as circunstâncias? Porque a literatura espírita é muito rica de informações. Traz informações que os próprios evangelhos e o Atos dos Apóstolos não trazem. Então vamos aproveitar e vamos explorar isso. De alguma maneira, algumas coisas ficaram esquecidas ou negligenciadas, e nós vamos então viajar um pouco sobre esse mundo. Então a gente tem que se transportar lá para Galileia, porque a gente sempre se lembra de Simão Pedro a pedra, o fundamento, né, sobre o qual seria erguido todo essa construção do cristianismo para os dias modernos, onde ia ser ancorado esse barco de princípios que precisava chegar até nós hoje límpido. Então, sem dúvida, Pedro e Paulo de Tarso foram as duas figuras principais. E olhar um pouquinho para a vida de Pedro é abrir um livro de ensinamentos para nós. E isso já começa logo no primeiro encontro dos dois. Não foi uma coisa simples esse primeiro encontro de Simão Pedro. Está narrado nesse livro aqui, ó. Trigo de Deus, um livro que é escrito pelo espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, faz parte de uma série de livros do autor espiritual que trata da vida de Jesus.
Muitas vezes ela traz para nós mensagens já conhecidas, mas com um colorido de detalhes. Ela conta para nós tanto a respeito do clima, do momento, do espaço, que não tem como a gente não se transportar. Ela é tão descritiva, tão narrativa, que é um filme que passa aos nossos olhos. E logo no primeiro capítulo desse livro, Trigo de Deus, ela trata do primeiro encontro entre Simão Pedro e Jesus. O que acontece? Quem tomou primeiro conhecimento a respeito de Simão Pedro a respeito de Jesus, não foi Simão Pedro, foi o irmão dele, André. André era dado às novidades. Ele gostava de saber das coisas, estava sempre nas rodinhas e ia atrás de muitos modismos. E quando a história a respeito de que havia um rabi, havia um Messias, havia uma pessoa nova, um novo profeta circulando por ali, chegou aos ouvidos de André, André foi logo querer conhecer. E ele veio contar para Simão Pedro que tinha um personagem diferente trazendo aí novas mensagens. A primeira reação de Simão Pedro, diz-nos Amélia Rodrigues, foi uma espécie de ressentimento. Aquilo tocou nele de uma maneira diferente. Porque Simão Pedro, conta um pouquinho da personalidade dele para nós, Amélia Rodrigues, era uma pessoa muito simples e muito justa. Ele era dado aos trabalhos do dia a dia, era pescador, levantava sempre antes do sol nascer, ia para o seu trabalho e voltava para casa com a faina do dia. Se ocupava desse trabalho, do sustento da sua família e nada mais. E quando ele ouvia falar dos profetas, ele logo pensava as pessoas que se aproveitavam da ingenuidade dos outros para extrair deles aquilo que eles tinham e não queriam dar. E quando ouviu falar, então, mas foi diferente, porque não foi como aqueles outros profetas. Ele disse assim, não vou ver, não quero saber, disse ao irmão dele. Mas ele foi dormir e ficou na cabeça dele aquela coisa, Jesus, Jesus, Jesus. E foi preciso conhecer esse homem. E no outro dia, sem avisar ninguém, ele sai bem cedinho, de madrugada, o sol não tinha nascido ainda, e vai a uma pedra que formava um palco natural, onde muitas pessoas se punham a falar, porque já se colocavam numa posição acima das pessoas, onde podiam ser vistos e ouvidos com facilidade. E ele ficou esperando, olhou para um lado, olhou para o outro, não vinha ninguém estava por ali, começou até a ficar em dúvida, será que esse homem vem mesmo? Daí começou a chegar uma pessoa, outra, e ele ouvindo aquelas histórias. E ele ouviu as histórias e falou, é sempre o mesmo público que é atraído pelos profetas. As pessoas estavam lá querendo soluções fáceis para seus problemas. Simão, que era um homem muito simples, mas muito correto, dizia assim, o povo quer solução mágica para tudo e está vindo aqui esperando que esse homem vá consertar o problema da vida deles. Mas bom, vamos ficar por aqui, é por aqui mesmo que a coisa vai acontecer. O sol começou a raiar no horizonte e começou a pintar com fogo o horizonte quando Jesus sobe, majestático, diz Amélia Rodrigues, sobre a pedra. Abre os braços para falar ao povo e faz um convite que eu faço questão de ler num trecho aqui do livro para a gente ver, porque é muito bonita a mensagem. Imagine que Jesus está começando as suas pregações, está começando a arrebanhar as pessoas e ele chega lá e diz, a hora é essa para a grande revolução pelo reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura experimenta somente aflições, porque tudo a quanto se aferra é efêmero. Você vê, todo mundo estava falando das aflições, e Jesus sabia disso naquele público. Então ele já quer pegar o público. Todos aqui estamos sofrendo, enfrentando aflições porque nos aferramos a coisas efêmeras. São passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é a geradora dos sofrimentos, em razão da transitoriedade dele e de como passam todas as coisas por mais sejam aguardadas. Quando chegam e começam a ser fruídas, já se encontram em deperecimento, de passagem, deixando memórias, frustrações, ansiedades novas e amarguras. É isso que Simão Pedro achava. As pessoas querem soluções rápidas, mas isso parece não ser o caminho. Então foi fazendo muito sentido para Simão aquele discurso. E Jesus termina dizendo, o homem prudente e sábio, que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros que lhe favorecem a tranquilidade e o repouso. Esses bens imorredouros são as ações do amor, que proporcionam paz, o esforço para domar as paixões inferiores, que oferece a felicidade. Então ele diz assim, duas coisas vão trazer felicidade para nós, as ações de amor e o esforço para domar as paixões inferiores. E daí ele lança o convite, que já vai aos ouvidos de Simões. Eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. Aquela palavra encantou Simão. Mas tinha uma mulher atrás dele com uma menina que era cega. E dizia, Senhor, Senhor, Jesus. A menina de colo? Uma menina no colo dela, cega. Permita que a minha filha veja e eu vou seguir contigo. A gente sempre colocando condições para seguir com Jesus. Jesus, me ajuda aqui que quem sabe eu vou seguir contigo. Jesus desce da pedra e se aproxima da menina.
Só que ele vai na direção da menina e olha bem nos olhos de Simão. Não disse uma palavra, mas Simão ouviu no coração dele: Simão, filho de Jonas, eu te conheço e é desde ontem. Então Jesus olha para a menina, estende o braço, passa a mão sobre os olhos da menina e a menina diz: eu vejo o milagre. Aquilo ouriçou todo o povo, e na hora que Jesus traz o braço, a manga da túnica roça o peito de Simão. E Simão se vê tomado de um choque, fica paralisado, perde a noção daquilo que está acontecendo e aquela voz dentro dele dizendo: Simão, eu te conheço desde ontem. Quando ele recobra a consciência, já é de tarde, o sol está forte no rosto dele e ele vê que aconteceu alguma coisa. Todo mundo foi embora e ele ficou ali. Ele ficou ali, paralisado. Ele volta e fica taciturno, passa aquela noite pensando, no dia seguinte vai para o seu trabalho habitual de pescar, quando de manhã estava arrumando as redes com seu irmão e ouve aquela voz que vem ali. Espere, Marcelo, não conte tudo. A gente vai fazer um intervalo. Eu também quero saber. Então, Simão vai pescar e alguma coisa acontece que mudaria significativamente a história dele e a nossa, possivelmente. Então, fique conosco. A gente já volta para entender um pouquinho dessa história. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. Muito bem, estamos de volta. Marcelo, continue falando para a gente como é que foi essa manhã de Simão Pedro, depois de ter encontrado Jesus. Terminando o seu trabalho de pescar, quando estava já arrumando as redes e reunindo o lucro do dia, Simão ouve a voz, o chamado que se imortaliza na tua consciência. Vinde a mim, venham comigo, convidando os dois irmãos, e eu vos farei pescadores de almas. Então, Simão, que era habituado ao trabalho de pescar os peixes, estava sendo convidado a ampliar aquilo de uma maneira infinita. Pescar almas. Certamente, Simão não entendeu a profundidade da proposta, porque era um homem muito simples naquele momento, mas ele sabia que havia algo a mais reservado para estar junto com Jesus. E é assim que Simão segue ao caminho sempre perto de Jesus. Simão tinha algumas peculiaridades na sua personalidade. Ele mostra, por exemplo, uma ingenuidade quase infantil em diversos momentos. Para destacar, quando acontece o episódio da transfiguração do Monte Tabor, Simão que vai na frente e diz assim: Jesus, será que eu preciso fazer 3 tendas? Uma para você, uma para Moisés, uma para Elias? Os espíritos Moisés e Elias aparecem. Tinham se apresentado a Jesus, Jesus conversa com eles que já tinham morrido há mais de 1000 anos. Isso, e outro 800. E outro 800, e Simão chega e pergunta: será que eu preciso fazer tenda para eles? Daí Jesus fala: não precisa fazer tenda. Ingenuidade. Ingenuidade, aquela impulsividade. Mas o mesmo Pedro que mostra os toques de genialidade. Quando Jesus reúne os apóstolos e pergunta: o que as pessoas dizem por aí que eu sou? Daí uns dizem que tu és Elias, outro que és Elias reencarnado, reencarnação de um outro profeta, Jeremias e tal. E daí ele olha para Simão: Simão, e você? Quem você diz que eu sou? Eu digo que tu és o Filho do Deus vivo, nosso Redentor, aquele que veio para mostrar para nós o caminho que nos levará aos céus. E ele diz: em verdade, não é você que diz, mas um Santo Espírito que falou por teu intermédio. Então essa própria ingenuidade de Simão permitia que ele fosse muito mais sensível a essas influenciações superiores. Mas Simão ia dar um tropeço ali, logo depois. Imagine, Simão viveu 3 anos debaixo do braço de Jesus. 3 anos ali, fruindo, bebendo do ensinamento de Jesus. E quando chega o momento máximo do testemunho, ele capitula. Ele tem dificuldade para seguir com Jesus. Jesus está na Santa Ceia, e a gente já comentou isso num outro programa, e está falando que são os últimos momentos. E é ele quem toma a frente. E diz: não, Jesus, nada disso, ninguém vai matar o Senhor. Ele diz: não, o Cordeiro de Deus precisa ser sacrificado para a memória. Ele falou: não, eu não vou deixar que isso aconteça. Diz: Simão, eis que tu permitiste que o diabo te joeiraste junto ao trigo. Você misturou as coisas agora a coisa não está certa, você não está pensando bem. Eu preciso dar o testemunho. E só para você saber, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Hoje, você que está dizendo que vai me defender, vai me negar por 3 vezes. E o vaticínio acontece. Na hora que Jesus é levado preso, Simão é tomado de um medo, de uma ansiedade, de uma angústia e acaba negando a Jesus as 3 vezes. Diz que não conhecia, não tinha ouvido falar de Jesus quando é interpelado na rua. E depois vê Jesus ser crucificado e volta. Volta para Cafarnaum, volta para o seu trabalho de pescador.
Não é à toa que em Atos dos Apóstolos, então nós vamos encontrar Simão pescando de novo. E Jesus vai lá fazer o resgate de Simão Pedro. Então, numa passagem belíssima que a Amélia Rodrigues também conta para nós, Simão estava lá fazendo o seu trabalho da pescaria e de repente ele olha na margem e tem um homem preparando fogo. Ele olha assim, os olhos parecem não acreditar no que ele está vendo. É Jesus que está ali novamente. Jesus em pessoa. Ele se atira ao lago, ele não se dá o trabalho de levar o barco até a margem. Ele se atira e vai nadando para chegar na margem e lá encontra Jesus. Jesus depois, né, da morte. Depois de já ter sido crucificado e ressurgido. Ele tinha vindo para resgatar o seu grande soldado, o seu grande trabalhador, Parece o seu que foi grande isso, né? operário. Simão fez a negação e se recolheu. Ele sumiu. Voltou às atividades da pesca e por um período ele se afastou do grupo. A culpa que não é só Simão Pedro que se recolhe sob o peso da culpa, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Deixamos muitas vezes de seguir em frente na vida sob esse peso da culpa. E ele também voltou. E Jesus não podia deixar Simão lá largado pescando. Ele era aquele sobre o qual ia se estabelecer o fundamento. Então ele vai fazer o resgate de uma maneira muito curiosa. Então ele estava lá na margem, preparando um fogo. Simão se atira ao mar e vai em busca de Jesus. Jesus coloca um peixe para assar e despretensiosamente olha para Simão: Simão Pedro, tu me amas? Simão, um pouco pego de surpresa, porque ele ainda estava embevecido com a vinda de Jesus, diz assim: sim, Jesus, eu te amo. Então Simão, cuida do meu rebanho. Passou um pouco, Simão Pedro ainda estava encantado. Como é que podia, né? Que oportunidade estar ali com Jesus de novo. E daí Jesus olha para ele e pergunta de novo: Simão, tu me amas? Essa hora Simão já, peraí, está perguntando de novo o que aconteceu, né? Acho que a crucificação não fez bem para Jesus, porque está perguntando a mesma coisa de novo. Não, não era. Jesus tinha uma estratégia em mente. Bom, Simão, sem questionar, disse: sim, Jesus, eu te amo. Mas passa mais um tempo e daí Jesus olha profundamente nos olhos de Simão e diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E daí vem aquele déjà vu, toda aquela ideia na cabeça de Simão. 3 vezes a negação, 3 vezes a chance de reafirmar o amor. E daí Simão se joga de joelhos aos pés de Jesus e começa a chorar. E diz: sim, Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Então, Simão, vá lá, porque o rebanho precisa da tua liderança. E daí Simão vai investido de poder. Ele que estava recolhido tem a chance de se perdoar, porque ele olha para Jesus e ele reafirma: Jesus, eu vou contigo. E nessa disposição de servir ele consegue se perdoar. E daí ele segue o seu caminho de grande patrono do estabelecimento da fé cristã a partir dali. E um último momento que eu queria comentar a respeito da vida de Simão, então, é quando ele é chamado para resolver uma grande contenda. Porque depois de Simão... Isso anos depois, né? Anos depois vem um tal Paulo de Tarso, que veio até a fogo, a um movimento que parecia que estava um pouquinho devagar e tudo, ele veio com toda a energia. Com medo, tímido, né? E Paulo chega... E Paulo chega com a energia da juventude, da inteligência, da capacidade de doutor da lei, que tinha. Bom, a história de Paulo fica para a nossa próxima homenagem num outro dia. Mas Paulo chega e começa a trazer um novo movimento e novas contradições ao movimento. Paulo vai, faz muitas das viagens, e numa das viagens a Jerusalém, quando ele volta a Antioquia, ele encontra a igreja de Antioquia com dificuldades naquele momento. A igreja de Antioquia estava dividida e cada um estava pregando sob a sua própria ideia. Paulo percebeu que ele não ia ter força para restabelecer a ordem, a antiga unidade. A igreja de Antioquia até hoje é considerada uma das mais harmônicas da história do cristianismo. E ele não ia conseguir porque ele não tinha visto Jesus pessoalmente, a visão dos outros. Então ele tem a ideia, junto com o Barnabé, de chamar Pedro, para conseguir estabelecer aquela ordem. Ele chama Pedro e Pedro vai, tudo está indo muito bem, até que aparecem 3 emissários da igreja de Jerusalém. Esses 3 emissários fazem com que Paulo mude muito, aliás, com que Pedro mude muito o seu discurso. Pedro, que antes falava com os incircuncisos, aqueles que não tinham sido circuncidados, que falava com os gentios, que falava com todas as pessoas, começa a ficar mais reservado, retraído. E o que acontece? À noite, numa das pregações, Paulo toma a palavra, e está narrado no livro Paulo e Estevão, da mediunidade de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ele começa a falar da importância de que os cristãos não capitulam, do amor à verdade que eles precisam ter, da sinceridade. E no auge do seu discurso, quando estava impressionando muito, Paulo fala assim: e eu estou muito desgostoso com a atitude do nosso ilustre visitante, Simão Pedro. Porque Simão Pedro era uma pessoa alegre, jovial, que falava para todo mundo e de repente se retraiu. Como explicar? Colocou na parede Simão Pedro. Colocou na parede, acusando ali publicamente Simão Pedro. Como explicar essa atitude? Barnabé tenta intervir para tentar amenizar, apaziguar os ânimos, mas
Paulo diz não, que o cristão tinha que ser sincero sempre, e ele estava sendo sincero em mostrar o seu desgosto com a atitude de Simão. Continuaram naquela conversa um pouquinho mais, e Simão calado, com uma cara serena, tranquilo, e pedindo a Jesus que o iluminasse naquele momento. Porque o que estava acontecendo? Ele tinha Paulo, o jovem apóstolo dos gentios, com toda a energia. Na outra mão ele tinha Tiago, que era um personagem muito importante para manter a unidade da igreja de Jerusalém, que estava ameaçada de ser destruída pelos fariseus, se ele não tivesse lá a figura de Tiago que sustentou a igreja de Jerusalém. Como é que ele ia fazer isso? E daí ele vai para o sacrifício. E daí Simão mostra o espírito de sacrifício que o cristão tem que ter. Todo mundo olhou para ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que precisava intervir. Que ele decidisse entre um e outro, né? Esperavam que ele tomasse partido. Paulo ou Tiago? Queriam que ele tomasse um partido. E daí Simão roga, lembra da imagem da cruz. Lembra do sacrifício de Jesus. Lembra que Jesus não foi compreendido. E ele falou, se Jesus não foi compreendido, eu também não vou ser. Também não vou ser. E ele se levanta então e diz, eu só queria pedir desculpa a todos os irmãos, porque eu reconheço a profundidade das minhas imperfeições. E se eu magoei alguém, pode colocar tudo na minha conta. E eu peço que se siga ao comentário evangélico da noite. Inclusive ele pediu que Paulo continuasse. Depois fica aquela coisa, mas era esperado que Simão fizesse, não, eu quero que Paulo pegue as anotações de Levi e faça o comentário da noite. Então Simão puxa para si e diz-nos Emmanuel, naquele momento salva a igreja. Então Simão vai dar o seu sacrifício, porque ele foi resgatado por Jesus para apacentar o rebanho. E ele consegue se oferecendo em martírio. Eu sou o errado dessa história. Vamos seguir com o evangelho. Muito bem, Marcelo. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Gratidão mesmo por você ter trazido aspectos tão ricos da vida de Simão Pedro, que é um exemplo para todos nós. E a você que nos acompanhou também, o nosso agradecimento. O programa Vida em Foco continua. Fique conosco. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, a pergunta que nos fazem hoje é: se Jesus foi batizado, por que no Espiritismo não há batismo? No Livro dos Espíritos há a afirmação de que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia. Assim, a análise do que Jesus disse e fez é sempre relevante. Segundo os relatos evangélicos, Jesus realmente foi batizado, mas nunca batizou ninguém. Em uma leitura atenta dos evangelhos, parece possível concluir que o Cristo não incentivava a rebeldia, especialmente a rebeldia sem causa. Não queria parecer exótico e nem se comprazia em chocar ou em contestar, sem qualquer resultado útil. Assim, cumpria os pequenos ritos da sociedade em que estava inserido, quando não eram nocivos. Aceitou ser apresentado ao templo no momento oportuno, recomendou a um leproso a quem curara que se apresentasse ao sacerdócio e cumprisse os ritos adequados à sua purificação. Inclusive, fez e disse muitas coisas com o intuito de cumprir antigas profecias. Afirmou não ter vindo para destruir a lei ou os profetas, mas para lhes dar cumprimento. Assim fez-se batizar, ele próprio, por João Batista, sem jamais ter batizado qualquer pessoa. Nessa mesma linha, pregava com tranquilidade nas ruas e montanhas, sem condenar a existência de templos. Em várias ocasiões, afirmou que o relevante é a conduta digna e solidária, ao invés do cumprimento de ritos ou da frequência a certos lugares. Por exemplo, quando disse que ficariam à sua direita e seriam benditos os que tivessem socorrido órfãos, viúvas e enfermos. Com o propósito de promover o ajustamento dos homens a esses ensinos, o Espiritismo não tem ritos e sacramentos. Isso sem prejuízo do natural respeito que merecem todas as religiões que os promovem. Segundo a doutrina espírita, crucial mesmo é a prática da caridade. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho, com Haroldo Dutra Dias. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. E hoje nós vamos fazer a seguinte pergunta: quais as línguas originais dos textos bíblicos?
Os autores que produziram os livros que compõem hoje a nossa Bíblia escreveram em que línguas? E por que escreveram nessas línguas? Bom, comecemos pelo Velho Testamento. O Velho Testamento, nós sabemos, foi produzido por autores que eram hebreus, pessoas do povo hebreu, que experimentaram grandiosas experiências religiosas ao longo de mais de 1.200 anos e resolveram registrar essas experiências, as suas interpretações, as suas impressões das histórias e dos acontecimentos vividos, segundo a sua cultura e a sua linguagem. Que linguagem era essa? Inicialmente, o povo hebreu falava uma espécie de hebraico antigo, hebraico arcaico. Alguns textos da Bíblia, principalmente no Pentateuco e em outras porções, estão escritos nesse hebraico arcaico, quase que contrastando com outras partes do Velho Testamento. Um especialista no hebraico é capaz de detectar, através do vocabulário, dos verbos, da sintaxe empregada, se aquilo é um hebraico mais recente ou se é um hebraico muito antigo. E, de fato, no Velho Testamento, é possível constatar, isso já está comprovado por especialistas, os chamados hebraístas, que alguns trechos da Bíblia foram escritos num hebraico tão antigo que isso comprova que são livros de muito tempo da tradição judaica, produzidos numa época muito recuada, por volta dos reinados de Davi e Salomão, e alguns até em épocas anteriores. Porque também nós não podemos desconsiderar que naquela época tudo era transmitido através da oralidade. Depois que o povo hebreu, por volta do ano 728 a.C., um pouco depois do reinado de Salomão e da divisão de Israel nas 10 tribos do norte e nas 2 tribos do sul, com a invasão do povo assírio e babilônico, inclusive do povo judeu sendo levado cativo para a Babilônia, o povo aprendeu o aramaico. O aramaico era a língua falada nesses locais, e porque eles ficaram centenas de anos nesses locais, lá eles aprenderam essa língua, e quando eles voltaram, falavam o aramaico, evidentemente uma série de dialetos. E por fim, na época de Jesus, quando Jesus estava na terra exercendo a sua missão incomparável, o grego era uma espécie de inglês da época. Todo mundo, nas suas relações comerciais, diplomáticas, relações políticas, falava o grego, que era uma língua universal, e todos os textos que chegaram até nós do Novo Testamento estão escritos no grego. Não no grego clássico de Homero, mas no grego chamado grego koiné, o grego comum, o grego popular, o grego falado nas ruas de Roma, da Grécia, de Israel e de outras partes do mundo. São esses os idiomas em que foram grafados os livros da Bíblia. A Vida em Foco de hoje está terminando. Mande as suas sugestões para a produção do programa. contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook, A Vida em Foco. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.